Levítico capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se alguém pecar por ignorância no tocante a qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizessem, fazendo qualquer delas, se for o sacerdote ungido que pecar, assim tornando o povo culpado, oferecerá ao Senhor pelo pecado que cometeu um novilho, sem defeito, como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da revelação perante o Senhor. Porás a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará o sangue do novilho e o trará à tenda da revelação. E, molhando o dedo no sangue, aspargirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também o sacerdote porá daquele sangue perante o Senhor, sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está na tenda da revelação, e todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da revelação. E tirará toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre ele e que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-lo-á. Assim como se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho e toda a sua carne, como a cabeça, as pernas, a fressura e o excremento, enfim, o novilho todo, levá-lo-á para fora do arraial, a um lugar limpo, em que se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha, onde se lança a cinza, e aí se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, sendo isso oculto aos olhos da Assembleia, e eles tiverem feito qualquer de todas as coisas que o Senhor ordenou que não fizessem, assim tornando-se culpados, quando o pecado que cometer for conhecido, a Assembleia oferecerá o novilho como oferta pelo pecado, e o trará diante da tenda da revelação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e imolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará o sangue do novilho à tenda da revelação, e o sacerdote molhará o dedo no sangue e o aspargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E do sangue porá sobre as pontas do altar que está perante o Senhor, na tenda da revelação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da tenda da revelação. E tirará dele toda a sua gordura, e queimá-la-á sobre o altar. Assim fará com o novilho, como fez ao novilho da oferta pelo pecado, assim fará a este, e o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. Depois levará o novilho para fora do arraial, e o queimará como queimou o primeiro novilho. É a oferta pelo pecado da Assembleia. Quando um príncipe pecar, fazendo por ignorância qualquer das coisas que o Senhor seu Deus ordenou que não se fizesse, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu for notificado, então trará por sua oferta um bode sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar em que se imola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta do pecado e pô-lo-á sobre as pontas do altar do holocausto. Então o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto. Também queimará sobre o altar toda a sua gordura, como a gordura do sacrifício da oferta pacífica. Assim o sacerdote fará por ele expiação do seu pecado, e ele será perdoado. E se alguém dentre a plebe pecar por ignorância, fazendo qualquer das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, e assim se tornar culpado, se o pecado que cometeu for notificado, então trará por sua oferta uma cabra, sem defeito, pelo pecado cometido, e porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará no lugar do holocausto. Depois o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta e o porá sobre as pontas do altar do holocausto, e todo o resto do sangue derramará à base do altar. Tirará toda a gordura, como se tira a gordura do sacrifício pacífico, e a queimará sobre o altar, por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por ele,
e ele será perdoado. Ou, se pela sua oferta trouxer uma cordeira como oferta pelo pecado, sem defeito a trará. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar em que se imola o holocausto. Depois o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Então todo o resto do sangue da oferta derramará à base do altar. Tirará toda a gordura como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico e a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas ao Senhor. Assim o sacerdote fará por ele expiação pelo pecado que cometeu, e ele será perdoado.